pessoal, vamos lá. No nosso encontro de agora, a gente vai começar a falar, então, já das abordagens mais atuais da administração. E quando a gente fala atual, assim, ainda é uma forma de falar, porque o ponto que a gente vai falar agora é justamente da teoria comportamental. E é um estudo que vem desde a década de 1930, então tem 90 anos, né? Mas ainda assim, são estudos que são muito utilizados até hoje. Tanto é que o precursor dessa teoria foi o mesmo da teoria burocrática da administração, que nós vimos anteriormente nos trabalhos que vocês estão fazendo, vocês vão estar apresentando isso, né? E que foi Abraham Maslow. Todo mundo já ouviu falar da famosa pirâmide de Abraham Maslow, da hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow criou esse estudo na década de 1930 e na década de 1960 ele foi considerado o humanista do ano pela Associação Americana de Psicologia. Ou seja, então 30 anos depois, aquele estudo dele ainda estava sendo desenvolvido e até hoje ainda tem muita base. Tanto é que a sua teoria de motivação, a sua teoria motivacional, ela serve como base para todas as demais que vieram na sequência. Então, eu vou apresentar para vocês aqui essa linha de estudo, porque a partir do momento que entrou na jogada a visão da pessoa, a visão do ser humano, a visão humanista da coisa, foi quando a administração realmente evoluiu, foi quando mudou a forma de enxergar. E assim, eu vou falar para vocês, essa parte comportamental, para mim, ela é fantástica. A minha linha de estudo principal é voltada para essa área de gestão comportamental, análise de perfil comportamental, que para mim realmente é algo que é essencial para a vida das pessoas. A gente está vivendo um período que a gente vê muito isso, né? A forma como as pessoas reagem com extremos, né, diante das situações que estão acontecendo no país como um todo. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou seguir aqui a teoria comportamental, que aqui fala, ó, a teoria comportamental também é conhecida como teoria behaviorista. Behaviorista vem do termo behavior, que é comportamento em inglês, tá? Que ela é diferente das teorias anteriores, da teoria clássica que a gente viu, a teoria das relações humanas, a teoria burocrática, ela passou a dar ênfase nas pessoas. Nós vimos a teoria humanista, que também faz parte dessa linha de raciocínio. Quando eu falo nós vimos, eu sei que vocês estão fazendo os trabalhos relacionados a isso, tá? E a diferença é que ela passa a ter uma visão voltada para as pessoas dentro da realidade das empresas, que é onde realmente a coisa muda de figura, que passa a considerar a pessoa, aquilo que eu costumo dizer falando assim, né? Tem gente ali. E aí, assim, a motivação, ela é o principal ponto quando a gente fala sobre a teoria comportamental, porque ela parte, então, do princípio que o comportamento ele vai ser algo que vai vir motivado. E o que seria a motivação? Antes da gente falar a resposta disso, a gente tem que entender que a motivação, acho legal essa frase, né? O professor fala isso, né? Ninguém motiva ninguém. Então, ela não é transferível de uma pessoa para outra. Está dizendo que então uma pessoa que é muito motivada não significa que ela vai motivar outras pessoas. Algumas pessoas vão assistir uma videoaula, já de cara já fala, nossa, não quero isso de jeito nenhum. Outros, por outro lado, falam, que bom, vou poder assistir a aula de alguma forma. Então, a motivação ela muda de uma forma para outra. E é uma das grandes questões hoje em dia, um dos grandes desafios dos gestores, que é encontrar. Porque se ninguém motiva ninguém, como um gestor ele pode gerar algo motivacional para os seus funcionários? O que ele pode fazer para poder gerar realmente uma motivação? A gente tem que entender que a parte motivacional ela tem algumas teorias e elas foram divididas basicamente em dois tipos. A primeira que são teorias de conteúdo e a segunda que são teorias de processo. A teoria de conteúdo ela foca na necessidade das pessoas, então ela é algo voltado mais para uma questão motivacional. Já a teoria de processo, ela já é mais voltada dentro das pessoas, dentro das organizações. É voltada para as pessoas dentro das organizações. Que ela verifica o que a gente chama de processo cognitivo, pensando no comportamento organizacional, que quer dizer que as pessoas elas agem de uma forma diferente
na parte do que tange às organizações. Nós temos algumas teorias voltadas para cada área. Na teoria de conteúdo, a gente tem a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que eu citei agora há pouco. A gente tem a teoria ERC, a teoria de 2 fatores de Herzberg, teoria de realização, teoria de XY de McGregor. E a teoria de processo, aí já entra a teoria da expectância de Victor Vroom, a teoria de campo de Kurt Lewin, a teoria de estabelecimento de objetivos de Locke e a teoria de reforço. Tá? São todas as teorias que a gente vai estar abordando agora, separando justamente assim, quais são as teorias de conteúdo e quais são as teorias de processo, tá bom? Então, basicamente, a gente vai estar separando o conteúdo em aulas para poder estar abordando todas essas teorias com vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que seria motivação. Se você falar para mim é um motivo que gera ação, você já vai perder meio ponto, tá? Vamos pensar. Eu tô com um sorrisinho aqui, ó. Quer participar dela? Fala para eles que você já sabe tudo sobre motivação. Fala para eles, sabe? Mas o que seria motivação, então? É tudo aquilo que estimula a pessoa a agir de uma determinada forma. O que faz você agir? É o que te motiva a agir. Então, a motivação, de uma forma geral, ele é como se fosse um impulso, uma força interna que te gera, te leva a fazer algo. Então, ele pode ser provocado por estímulo externo, ou seja, algo de fora acontece que faz com que você queira agir. Ou algo interno, alguma coisa que está dentro de você que te faz querer agir de uma determinada forma. De qualquer forma, existe um estímulo. Esse estímulo ele pode ser, então, externo ou interno. Então, a motivação é isso. É uma força interior que vem do seu interior, que pode ser baseada no estímulo interno ou externo, que te leva a fazer algo. Isso sim é fácil da gente entender, mas só que as motivações elas são muito diferentes. É o que eu sempre falo, o que motiva uma pessoa não necessariamente vai motivar a outra. Por exemplo, tá passando um jogo de futebol na televisão, algumas pessoas ficam extremamente empolgadas querendo assistir aquilo e outras pessoas não fazem a menor diferença. Mesma coisa, o último capítulo de uma novela, tem gente que para tudo para poder assistir aquela novela e tem gente que não vai estar nem aí para isso. Então, se isso acontece, a gente tem que entender que existem muitas diferenças, são muitas situações que divergem, que fazem com que as pessoas se sintam motivadas ou não. A gente tem que entender, então, que a motivação ela vai fazer com que a pessoa tenha uma ação, vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento. Então, a gente tem que entender que comportamento é um efeito que pode ser causado por estímulos internos ou externos. Tanto pode ser baseado no meio com que a pessoa está, como até mesmo a forma como a pessoa influencia o meio de uma forma geral. A gente tem que entender, então, o comportamento é um efeito, ele é motivado e é orientado para um objetivo. Então, se ele é motivado, ele não é aleatório, ele vai ter uma finalidade. Vamos pensar aqui, imagina que você está andando na rua, você está na sua casa aí agora, assistindo a videoaula, aí de repente você vai taca o seu dedo mindinho do pé na quina da parede. Sente aí agora. O que você faz agora? Cuidado com o palavrão, tá? Mas, enfim. Você quer que pare aquela dor, mas só que você age. Tem pessoas que pegam, ficam tão irritadas que dá um murro na parede. E aí transfere a dor para a mão. Então, o comportamento vai existir e ele pode ter um resultado que seja proveitoso ou não proveitoso. Mas, de toda forma, ele é orientado para o objetivo. Que aí é para um comportamento de atitude tomada, existe um impulso, uma necessidade, uma incitação. Então, vai ser sempre assim que funciona o comportamento. Se a gente pega e a gente visualiza isso como um ciclo motivacional, a gente entende, então, que existe um estímulo. Alguma coisa acontece que gera um estímulo. Esse estímulo faz com que gere uma necessidade, um desejo, uma tensão, um desconforto pela sua parte. E aí faz com que você tenha um comportamento visando um objetivo. E isso daqui ele vai se repetindo constantemente. É assim que funciona. Ele tem um estímulo que gera uma necessidade, um desejo, uma tensão, um desconforto, que faz você ter um comportamento visando um objetivo. Se eu jogo uma caneta, você vai tentar pegar.
Foi o estímulo, a caneta está vindo na minha direção. Se você percebeu a tempo que você pega a caneta, foi o seu comportamento. Peguei para não deixar a caneta bater em mim. Ah, não, eu tentei, mas não consegui. A caneta bateu em mim. O seu comportamento já vai ser um pouco diferente. Então, é isso que vai gerando o ciclo motivacional. Por isso que ele vai sendo sempre constante, sempre vai acontecendo. A grande dúvida é, o modelo é o mesmo para todas as pessoas? O modelo, sim. Para todo mundo acontece isso. O exemplo que eu falei de você bater o mindinho na parede. É o mesmo estímulo para todo mundo. Mas, todo mundo vai ter o mesmo comportamento? Não. Mas todo mundo vai ter o mesmo objetivo, que é parar a dor. Ou vão ser várias pessoas com agrupamentos diferentes com os objetivos parecidos também. É isso que acontece aqui. Então, por isso que os estudiosos, eles separaram em várias teorias e são esses dois grupos. Primeiro, teorias de conteúdo e a segunda, que é a teoria de processo.